Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Ítalo aqui de novo. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu economizei mais de 90% no processo de emissão de nota fiscal para os meus clientes, tá? Antes eu vou contar um pouco da história, tá? No início da operação da Zapster, alguns clientes começaram a pedir nota fiscal. E aí eu comecei a emitir essas notas fiscais manualmente. Só que chegou um determinado momento em que eu comecei a me atrapalhar na agenda, porque apesar de ser poucos clientes, eu tinha uma agenda bastante cheia de compromissos e teve um momento que eu cheguei a passar do dia de emissão de nota fiscal dos clientes, porque a ideia era que a nota fiscal seja emitida quando há a renovação. Então, quando houvesse a renovação, teoricamente deveria ser emitida a nota fiscal para aquele cliente. Só que aí eu comecei a me atrapalhar nesses dias, porque eu tinha no calendário especificamente as datas, né? E só que eu comecei a me atrapalhar. A partir daí eu decidi procurar uma solução para me ajudar a automatizar a emissão de notas baseado na renovação dos clientes, né? Hoje a gente usa Stripe para poder fazer toda a parte de rastreamento de assinaturas, cobranças e etc. Então eu precisava de uma solução que usasse a Stripe para escutar os pagamentos e gerar nota fiscal baseado naquilo. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e falar um pouco das soluções que eu encontrei no mercado e por que elas não resolviam a minha dor de emissão, né? A primeira solução que eu fui era essa aqui, a E-Notas, e ela começava com um plano básico de até 60 notas e R$ 137 por mês, mas eu tinha que aderir aí por 179. Então eu tinha que ficar pagando aí R$ 137 para poder conseguir emitir nota. Aqui já para mim já não era interessante, porque eu tinha uma emissão muito baixa, né? Eu tinha menos de 10 notas fiscais por mês eu emito, que não é todo cliente que precisa de nota, então eu só emito nota fiscal para aqueles clientes que pedem e que precisam. Aí eu configuro hoje a emissão de notas, mas os outros que não precisam não emito. Então hoje é mais ou menos uns 7 clientes que precisam de notas, então a gente faz emissão só para 7. Aqui já não era interessante, né? Porque R$ 137 emitindo só 7 notas, eu estaria gastando muito, R$ 137 basicamente. A outra solução que eu vi foi essa aqui, a SPED, acho que é assim que fala, Speed. E ela começava com 89, um pouco mais interessante, mas não tinha acesso à API. E ter acesso à API para mim era um dos requisitos, porque eu queria fazer outros tipos de automações, tá? Então já descartei aqui também, apesar de ser um pouco mais barato. Dava acesso a 150 notas e 69 centavos por nota fiscal, tá? Daí, essas são as plataformas que eu busquei. Teve algumas outras que eu busquei também. Nessa mesma proposta, tinham sempre um valor mínimo para se pagar. E algumas delas também não tinham API. E aí eu encontrei o Asas. Eu já conheci o Asas anteriormente. Aí eu fui olhar o preço do Asas, né? Só para vocês darem uma olhada. Eu puxei aqui o mês de abril e eu emiti só 7 notas aqui para os clientes, tá? Aí vamos olhar aqui, ó, o preço do Asas. Se a gente for aqui na precificação do Asa, na parte de nota fiscal, o Asa vai me falar aqui que é 49 centavos por nota emitida. Então, o Asa já não tinha a limitação de ter que pagar um preço mínimo por nota fiscal e era sob demanda. Eu poderia começar com zero e aí, a partir daí, emitir nota fiscal e ia pagar só 49 centavos por nota fiscal. Então, eu decidi começar com Asas porque eu não tenho um volume grande. E o meu pensamento foi, como eu não tenho um volume grande, vale a pena começar no Asas. Eu vou gastar ali um dia, mais ou menos, para fazer a automação. Vou economizar aí mais de 90% comparado àqueles valores ali. E quando eu alcançar um determinado volume, aí de repente eu analiso de novo se vale a pena mudar para alguma solução dessa. Porque pode chegar um momento que eu vou estar pagando mais, né? Se eu começar a emitir muitas notas fiscais. Beleza, o Asas, um preço sob demanda. E uma coisa que eu percebi depois, né? Depois usando o Asas, as primeiras notas eu fui olhando ali e eu percebi que o Asas ele usa o E-Notas. Eu peguei uma nota de exemplo aqui de um cliente e o Asa usa o E-Notas para poder emitir nota fiscal. Então, basicamente eu estou usando o E-Notas sem o preço inicial de R$ 137 e sem taxa de adesão, né? Para mim isso aí foi vantagem, né? Então, por exemplo, se eu fosse usar o E-Notas, eu ia pagar 137. Aqui no Asas, hoje com 7 notas, com 7 notas a 49 centavos. Vamos ver quanto é que eu estou pagando. Estou pagando R$ 3,43. Então, é uma economia absurda aí se você for calcular a longo prazo, né? Considerando o E-Notas, vai dar mais de R$ 1.000 no ano, por aí. E eu vou contar um pouco aqui da solução que eu bolei, tá? E aí, de repente, eu posso até compartilhar com vocês
o workflow que eu fiz no N8N para poder fazer essa automação de notas fiscais, tá? Um pré-requisito, considerando que eu ia fazer integração com Asas, seria que eu tivesse uma plataforma que pudesse fazer a consulta do CNPJ, porque eu não queria armazenar os dados do cliente, da empresa naquele momento, e por questão de simplicidade, eu procurei também uma plataforma para poder conseguir consultar o CNPJ. E aí eu encontrei essa empresa aqui que veio muito a calhar ali, porque eu uso para outras coisas aqui também, dentro das apps e dentro de outros serviços, tá? A partir daí foi que eu comecei a desenvolver a minha solução. E a minha solução consiste em basicamente em escutar um webhook, né? Um webhook, para quem não sabe, é uma forma dos sistemas se comunicarem assincronamente entre sistemas. Então a Stripe, quando ela identifica que um pagamento foi realizado, ela envia uma notificação para um sistema de terceiro, e esse sistema de terceiro faz alguma coisa com essa informação. Então o fluxo ele ficou mais ou menos assim, ó. A Stripe, quando ela identifica o pagamento, ela envia para o meu servidor de N8N, e a partir daqui desse N8N eu tenho uns workflows lá que faz a comunicação com a Asas e com esse sistema de terceiro de consulta de CNPJ. E aí eu solicito ao Asa que emite a nota fiscal. Tá, previamente, tá, eu configurei todo o processo de nota fiscal aqui dentro do Asas, né, certificado digital e etc. Quando o Asas emite a nota fiscal, o Asas emite um evento, né, um outro webhook para o meu N8N, que está escutando esse webhook, de nota emitida com sucesso. E aí eu escuto esse evento dentro do N8N e mando uma notificação para mim mesmo, só para mim saber que a nota fiscal foi emitida, né? Que se ficar muito tempo parado ali, eu vou saber que teve algum problema na minha automação ou em algum desses sistemas. Então, quando ele emite a nota fiscal, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp através das apps, tá? Dentro da Stripe, vou compartilhar um pouco aqui. Dentro da Stripe, eu uso alguns campos estratégicos para poder definir nas minhas automações que eu preciso emitir uma nota fiscal quando uma renovação acontece, tá? Então aqui dentro da assinatura, quando você acessa uma assinatura, tem os metadados. Esses metadados é útil para muita coisa dentro da Stripe, e uma das coisas que eu usei ela foi para fazer essa automação de nota fiscal. Então eu tenho esse campo aqui, né? O metadado consiste em um conjunto de chave e valor. Então do lado esquerdo eu tenho uma chave e do lado direito eu tenho um valor dessa chave. E aí eu coloquei essa chave com esse nome e o valor aqui seria no CNPJ. Então, toda vez que uma assinatura é renovada e esse campo está presente naquela assinatura que está sendo renovada, aí eu sei que eu preciso emitir uma nota fiscal. E a partir daí eu faço o processo de automação, tá? Beleza? Dentro desse processo de automação, então, começando aqui na minha automação, eu posso compartilhar isso com vocês depois. Deixa aí nos comentários se vocês querem. Aqui a Stripe manda para mim um evento, né, de renovação. Se uma renovação é uma renovação real, porque na Stripe tem algumas diferenças, aí depois eu posso até compartilhar um pouco da API da Stripe, como funciona esse processo de renovação, mas tem algumas condicionais aqui e o dado vai caminhando aqui para mim até chegar na emissão de nota fiscal, né? E aí em determinado momento, se eu não tenho ainda os dados daquele CNPJ dentro do Asas, né? Porque no Asas, para você emitir nota fiscal, você precisa cadastrar um cliente. Então, eu faço essa validação, consultando pelo CNPJ do cliente, né? Se esse cliente existe, aí beleza, eu continuo sem a necessidade de criar o cliente dentro do Asas e etc. Mas caso esse cliente não exista, consultando lá pelo CNPJ, eu basicamente consulto o CNPJ daquela pessoa. Deixa eu ver se tem alguma automação aqui. Eu consulto o CNPJ daquela pessoa dentro do sistema de consulta de CNPJ e a partir daí eu crio um cliente no Asas e depois disso faço a emissão da nota. Quando a nota é emitida, aí ela vai cair nesse outro workflow aqui que já o Asas está mandando para esse webhook. Nesse webhook eu apenas faço um envio de uma mensagem com o PDF da nota fiscal para mim mesmo, só para mim saber mesmo se aquela nota foi emitida ou não, né? Isso me deixa mensalmente, quando eu recebo uma nota fiscal lá no meu WhatsApp, aí eu sei que a automação está funcionando, que tem nota fiscal sendo emitida. Mas quando passa muito tempo sem emitir, ou quando o cliente reclama, o que não aconteceu até hoje, está funcionando perfeitamente essa automação, eu sei que poderia estar tendo algum problema. O cliente recebe também a nota fiscal no e-mail, tá? Então, quando cadastra o cliente, cadastra com o e-mail dele, ele vai receber a nota fiscal lá no e-mail. Então, pessoal, foi assim que eu consegui economizar um valor considerável aí no início da operação. Vou ligar o ar aqui que fez calor. Foi assim que eu consegui economizar.
foi adotando essas estratégias de automação, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí no comentário. Me fala também qual tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês e que tipo de experiência, sei lá, como eu montei alguma coisa. Sugere algum tipo de conteúdo que eu vou tentar fazer com a maior qualidade possível, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.